Olá, seja muito bem-vindo ao YogaCast, Yoga Além do Tapete. Eu sou Bruna Villegas, comunicadora, trabalho na área de saúde mental com yoga através de palestras, cursos, aulas. E hoje eu tô aqui nesse episódio para falar um pouquinho sobre um tema que eu até comentei lá no meu Instagram esses dias, @vestindo-a-alma, que é sobre ter pressa. Aliás, sobre não ter pressa. Então, eu posso falar com propriedade sobre esse assunto, né? Porque, enfim, tive a vida inteira aí sendo guiada pela ansiedade, sendo guiada pelo medo, sendo guiada pela pressa, justamente por ter tido um trauma, né, muito grande. Já falei isso aqui algumas vezes, mas eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos e foi de uma forma muito trágica, assim, muito violenta, né? E isso me fez viver uma vida baseada, esperando por tragédias o tempo inteiro. Isso faz com que a gente se torne pessoas ansiosas, muito medrosas, né? Com medo de que realmente tudo vá desmoronar a qualquer momento, né? Então, tem uma raiz ali, né, muito profunda disso tudo, e isso me tornou essa pessoa muito pessimista, né? Uma pessoa realmente com dificuldade de confiar, de acreditar na vida, de acreditar que as coisas são como elas são, né? Então, é muito difícil você viver dessa forma, né? E viver dessa forma fez com que eu chegasse a um ponto de que eu precisei olhar para tudo isso, porque não dava, ficou insustentável, né? Então, viver essa vida assim com pressa, né? De que eu preciso fazer para ontem porque amanhã pode não existir. E é óbvio, isso a gente sabe, né? A gente pode realmente morrer a qualquer momento, mas não dá para viver uma vida assim, porque senão a gente vai viver enfiando os pés pelas mãos, a gente vai viver fazendo um monte de besteira, né? E não é bem assim, né? A vida ela tem um fluxo, as coisas elas acontecem quando elas têm que ser e não do jeito que a gente acha que tem que ser e na pressa que a gente acha que tem que ser. E a gente está cada vez mais vivendo nesse modo, né? Nosso cérebro está ficando cada vez mais programado a ter estímulos muito curtos e coisas cada vez mais imediatistas, né? Então a gente está vivendo, realmente são eras difíceis para a gente conseguir manter a estabilidade, a confiança, a saúde mental, né? A gente precisa produzir o tempo inteiro, precisa agir o tempo inteiro, e isso acontece que a gente chega em burnout, esgotamento, depressão, né? Os dias atuais são realmente muito diferentes, né? Os meus avós, por exemplo, eles viveram para casar, ter filhos e comprar uma casa, né? Então, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muita informação e a gente tem um mundo de possibilidades. E esse mundo de possibilidades é muito bom, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser. Mas, ao mesmo tempo, traz a sensação, que é o que eu sentia, pelo menos, de que eu tinha muita coisa para fazer e pouco tempo para realizar. Porque não dá pra gente abraçar o mundo, não tem como a gente fazer absolutamente tudo que está disponível pra gente, porque é muita coisa, né? Então a gente precisa ter foco, a gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa saber o que a gente veio fazer aqui, pra gente conseguir fazer escolhas mais conscientes, né? Diferente de antes, que todo mundo tinha as mesmas escolhas por falta de escolha, por falta de consciência, por falta de disponibilidade, por falta de informação mesmo, né? Hoje não, hoje em dia as coisas são diferentes, né? Na época dos meus pais já começou a mudar, então eles já tinham mais opções, já podiam começar a viajar, né? Coisas que meus avós, por exemplo, não fizeram. Aí a gente já cresce, né, na era da internet, e aí você tem informação, e aí você tem um monte de opção, e aí você precisa ter discernimento e maturidade para escolher, né? Só que a gente vai conquistando isso ao passar do tempo, ao passar dos aprendizados, dos erros, principalmente, né? Não tem jeito, a gente aprende pela dor, né? Porque a gente tá confortável, a gente não quer fazer movimentos. Tá confortável, tá bom, não vou precisar fazer nenhum movimento, nenhum aprendizado, me mexer. Mas depois de um tempo, a gente entende que não tem necessidade de aprender na dor, que a gente pode perceber os movimentos e falar, opa, se eu não fizer isso aqui agora, lá pra frente vai ser ruim, então deixa eu movimentar. Então, tudo isso é experiência, né? É aprendizado. Mas viver essa vida com pressa, querendo tudo pra ontem, como estamos vivendo hoje, tá todo mundo assim, só faz a gente ficar doente, só faz a gente adoecer, né? E eu acho que esse foi o meu maior aprendizado da vida,
né? Por ter vivido a vida assim, por ter vivido a vida... E ter vivido assim, teve a parte boa. Esse é o problema, porque às vezes a gente enxerga o lado bom, né? De ser assim. Inclusive, a nossa mente, ela tendencia para isso, né? Nossa mente, os nossos sabotadores, enfim, eles vão sempre colocar um motivo para fazer aquilo. Então, eu tinha um motivo para ser ansiosa. Eu tinha um motivo para ter pressa. A vida estava passando. Eu precisava ter pressa. Eu precisava realizar. Eu precisava fazer acontecer. Porque se passasse e eu não realizasse, e aí, né? Então, não. Eu ser assim tá me ajudando a realizar. Então, esse era o meu sabotador. Eu ser assim me ajuda a realizar sonhos. Eu fazer as coisas tudo do impulso, sem pensar, me ajuda a fazer coisas que pessoas não fazem. E ok, isso tem uma verdade. Só que precisa ter um meio disso, que é onde eu acho que eu cheguei hoje, né? Nesse lugar que eu quero fazer, eu quero realizar, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mas eu tenho um plano. Eu não vou enfiar os pés pelas mãos, eu não vou sair atropelando tudo como eu fazia antes. Eu não vou simplesmente largar essa no mundo corporativo e gastar todo o meu dinheiro como eu fiz, né? Eu fiz isso. Eu saí e gastei todo o meu dinheiro, fui viver a vida doidada, queria viver. Tinha 28 anos, né? Então, hoje eu jamais farei isso de novo. Então, hoje eu tenho um planejamento, hoje eu tenho uma ação, hoje eu tenho na minha cabeça clareza. Então, a gente precisa de clareza para conseguir entender que o mundo está pedindo pressa, mas a gente precisa ter calma. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar no processo das coisas. Isso o yoga ensina muito, e foi o yoga, né? Essa filosofia de vida que realmente virou essa chave na minha vida, né? Porque o auge foi a crise de ansiedade que eu tive, e aí logo depois eu falei, não dá mais para viver assim, né? Não tem como viver assim, não tinha como viver daquele jeito. Se você já teve depressão, ansiedade, burnout, qualquer coisa, você sabe que não dá. A gente é obrigado, por isso que eu falo da dor, né? A gente aprende pela dor, porque a gente é obrigado a tomar uma atitude, né? A gente é obrigado a buscar alguma coisa. E aí foi quando eu encontrei o yoga e comecei a aprender esse gerenciamento de emoções, comecei a estudar, a me conhecer, a confiar mais na vida, a me reconectar com o divino, a entender os processos e entender os processos, porque no yoga isso é muito perfeito, né? A prática de yoga, ela mostra isso pra gente. Não adianta a gente ter pressa. E eu vejo muito isso, e eu fui essa pessoa, quando comecei a praticar, queria fazer invertida, né? Porque a gente quer pertencer, a gente quer mostrar que a gente é bom, a gente quer ser amado, a gente quer ser aplaudido, e aí você faz invertida, você tá dentro, você é um yogi, né? Na visão, né, que a gente tem sem aprofundar. Então, eu vejo isso com os meus alunos, né? Quer fazer invertido, tá, mas e o processo? A gente precisa viver o processo. A gente precisa desfrutar o processo. E o processo vai levar um tempo, às vezes pode ser mais rápido, às vezes não. Cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem um trauma, cada pessoa tem um medo, tem gente que tem medo de cair, tem gente que não tem. Então, isso vai definir muitas coisas. E a gente fica se comparando, entrando nessas bolhas, né? De que eu preciso fazer isso e vai, se dedica e só aquilo e eu tenho pressa, tal, aí se machuca, né? E não pode mais praticar porque caiu e se machucou, ou porque forçou demais, né? Então, o yoga, a prática de yoga, a filosofia do yoga ensina muito, né? Muito sobre os processos da vida e quantas vezes a gente atropela eles. Foi a filosofia do yoga que transformou minha forma de ver, por isso que hoje eu ensino isso, né? Nos meus cursos, o Essência do Yoga, que é um curso de filosofia, na plataforma de aulas gravadas, enfim, passando isso para a gente entender que tudo é processo. Aonde a gente quiser chegar, o que a gente quiser fazer, a gente precisa definir o quê e aproveitar o processo. E o processo nem sempre é legal, nem sempre é gostosinho, mas, cara, quando a gente entende que a maior parte da nossa vida mora no processo e a gente fica só focando no objetivo, no ponto final, a gente entende que a gente perde grande parte da nossa vida, porque não curte o processo. Aí chega, conquista, vai lá no lugar que a gente queria, mas já conquistou. A conquista, aquela excitação, né, da conquista, ela dura pouco, né? E aí você já passa aquela fase de comemorar, de nossa, conquistei, e você já tá buscando outra coisa. Aí começa o processo tudo de novo. Só que você não curtiu o processo,
Você só curte quando você conquista, e a conquista dura rápido. Aí você vive e se torna um eterno insatisfeito. Com pressa, querendo fazer, conquistando muito, se contentando pouco e muito insatisfeito, porque não curte o processo, porque não curte a jornada, porque não entende, né, intrinsecamente ali que é o caminho. A nossa vida está no meio tempo, a nossa vida está no processo. A conquista é aquele momento que, legal, bora, fez sentido. Aí pronto, já está no processo de novo. Então, a gente precisa aprender a contemplar o processo. E a gente precisa aprender a não ter mais pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Realmente, esse ditado muito sábio. A pressa, ela é realmente é inimiga da perfeição, é inimiga do contentamento, é inimiga da felicidade, né? Você tem pressa, você vai lá e faz, e realiza, aí nem curtiu, já tá com pressa do próximo passo, e aí você vive numa bolha de ansiedade, um looping eterno, e não contempla, né? Então, por isso que o yoga se torna tão fundamental, por isso que praticar essa presença se torna tão fundamental, né? Eu sempre falo assim, a gente tá com tanta pressa que quando você está conversando com alguém, você só está esperando o seu momento de fala. Você não escuta, você tem pressa. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Tem alguém me chamando no telefone. Porque não sei o quê. Cara, tem um negócio que me deixa nervosa na vida. Eu estar conversando com alguém, a pessoa está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu entendo que nós somos multi, né? A gente está fazendo muito. Mas, cara, tem que ter presença, tem que ter escolha, senão você vai pirar, não tem outro lugar. A tua mente, ela não foi feita para processar essa quantidade de informações. Ainda não se desenvolveu igual a tecnologia. Então, se você não entrar no ritmo dela, a tua máquina vai dar pau, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, nos meus cursos, né? No curso de como a gente entende a mente, né? De como a gente pode lidar melhor com ela. Basicamente, nossa mente, ela tem um processador ali, né? E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele tem um outro processador. Aí a gente quer colocar um processador muito evoluído numa máquina antiga. É basicamente isso que acontece. Falei isso numa palestra. E aí o que acontece? Não roda. Ou se rodar, ele vai ficar travando. É isso que acontece com a gente. A gente quer colocar esse software muito avançado nessa máquina muito antiga. Não acompanhou a evolução ainda. E aí dá bug. Trava, né? Dá pau no sistema. Não tem como. Então a gente precisa entender isso. Que a gente pode fazer tudo isso. A gente consegue. Mas não é saudável. E uma hora vai dar problema, né? E aí a gente vai ter que dar vários passos para trás, que foi o que eu fiz. Eu tive que dar vários passos para trás e rever a vida inteira e ver que não estava dando certo aquilo, né? E aí hoje eu consigo realizar também muitas coisas e não preciso ter a pressa que eu tinha antes. Eu não preciso atropelar tudo e todos para conseguir realizar os meus sonhos, os meus projetos. Eu tenho muitos sonhos, tenho muitos projetos, mas hoje eu entendo que eu posso respirar, que eu posso me acalmar, que eu não preciso fazer tudo correndo. Antes, se eu não conseguia fazer alguma coisa, eu ficava me cobrando. Agora, cara, não deu. Tudo bem. Eu vou dar o meu melhor sempre. Eu vou dar o meu melhor sempre porque eu quero dar o meu melhor sempre, porque eu acredito nisso. Mas o meu melhor, ele tem que ser melhor para minha saúde mental. Ele tem que ser melhor para minha calma, para minha paz, para minha tranquilidade, né? Não adianta eu querer abraçar o mundo se eu não consigo abraçar o mundo, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, da gente entender. Não tem como a gente ter saúde fazendo milhões de coisas. E, óbvio, a gente precisa saber o pêndulo disso tudo, né? Então, ontem mesmo foi um dia super agitado, tive imprevistos. O pai de uma grande amiga faleceu, eu tive que dar um pulo no velório, eu tava com a agenda super encavalada. Mas, para mim, é muito importante família e amigos, né? Então, assim, eu me virei nos 30. Fiquei só um pouquinho, mas eu fui, porque isso para mim é fundamental. Então, eu tive que ter um dia um pouco mais estressante para conseguir me encaixar, mas isso faz valer a pena para mim. Então, tudo bem. Aí depois eu pego
e dou uma descansada em algum outro momento e vou equilibrando, né? Então a vida é esse eterno equilibra e desequilibra, e a gente precisa ir vindo buscar o eixo, nunca vai estar assim, né? Sempre vai estar assim, igual as batidas do nosso coração. Então, é isso que eu queria trazer, assim, sabe? Essa consciência de que não adianta a gente querer ter pressa. A gente só vai ter uma vida regada à ansiedade, à frustração, a desilusões, a sair desse estado que é tão gostoso, do estado de fluidez, né? O estado de conexão. Então, a gente precisa, sim, ter objetivos, ter projetos, ter sonhos, traçar metas claras, né? Não adianta fazer como eu fiz quando eu saí do mundo corporativo, larguei tudo e fiquei sem dinheiro, porque não tinha um plano, fui viver a vida doidado. Não, tem que ter um plano, tem que ter um projeto, né? Óbvio que pode ser que você não siga esse plano, que mude tudo no meio do caminho, tudo bem. Mas a gente precisa ter uma clareza sobre onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, quem a gente quer ser dentro dessa história toda, e nesse meio tempo as coisas vão desenrolar de outra forma e pode ser que não aconteça nada do que você imaginou, mas você tem uma clareza mental, você tem algo que faz com que você pise passos firmes e sem pressa, né? Essa história de ter pressa também cabe muito, assim, pelo menos eu acho que para as mulheres, muito, sim. Porque, inclusive, há pouquíssimo tempo atrás, estava muito noiada nessa história da idade, por exemplo, né? Que o tempo passa. Não tem jeito, o tempo passa para todo mundo, isso aí não tem como. Mas não adianta a gente ter pressa, né? Porque, por exemplo, eu tô com 38 anos e eu fiquei pensando, cara, será que eu não vou encontrar alguém legal? Será que eu não vou ser mãe? Né? E aí eu fiquei muito noiada por um tempo, assim, nisso. Eu falei, gente, eu preciso, né? E se eu me arrepender depois e não tiver mais como fazer isso? Se eu não tiver uma família, se eu não construir XYZ? Só que sabe o que aconteceria se eu tivesse pressa e ficasse louca nisso? Talvez eu me envolvesse com o primeiro que aparecesse para poder ter um filho. Talvez eu entrasse numa relação que nem fosse boa, como eu já fiz muito na minha vida. Só para não ficar sozinha, só pelo medo de ficar sozinha, só porque o tempo estava passando, né? E eu podia acontecer isso, né? Como a gente vê muita gente fazendo isso, muita gente, cara, o tempo tá passando, aí vai lá e se envolve com a primeira pessoa que aparece, nem conhece direito, mas, cara, tenho pressa, preciso ser mãe, né? Isso é só um exemplo, né, de uma coisa que a gente vê muito acontecendo, e eu já me vi nesse lugar, mas eu não quis fazer isso, não quis, não, tipo, preciso ser mãe. Então, assim, hoje eu vejo, tô com 38 anos, não tô no relacionamento, mas eu entreguei, sabe? Eu acho que se for pra ser legal, vou conhecer alguém legal, mas eu não tenho mais pressa, porque se eu tiver pressa, eu vou sair caçando, eu vou sair buscando, eu vou sair querendo de qualquer forma, a primeira pessoa que aparecer, eu vou pensar se é o pai dos meus filhos, se vai casar, se vai dar certo, e aí pode ser que eu não seja eu, pode ser que eu comece a agir de uma forma para conquistar, só para acelerar o processo, como já aconteceu comigo muitas vezes na vida. Eu não quero mais isso, eu não tenho mais pressa, não quero ter pressa para viver a vida que está reservada para mim, e pode ser que seja com, sem filho, com, sem marido, sozinha, ou com os amigos, ou encontrar alguém legal. Eu quero muito, óbvio que eu quero, torço para isso e peço isso, inclusive. Mas eu confio que os planos do divino são melhores do que os meus, porque eu já tive tantas constatações disso que não tem mais como eu negar. Então, acho que a gente precisa entender isso, sabe? Que a pressa vai fazer a gente pular os planos que são os melhores pra gente. E vão afastar a gente daquilo que é melhor, sabe? Porque quanto a gente mais cisma ir pro caminho oposto do que é o melhor pra gente, mais tempo a gente perde naquilo que a gente poderia estar vivenciando, que a gente podia estar fazendo, que é a chamada, né? O chamado da nossa alma, o chamado da nossa essência, o chamado da nossa verdade, daquilo que a gente veio fazer aqui, né? Então, eu acho que esse é o segredo de toda a história sobre não ter pressa, né? É entender que não vai resolver ter pressa, que a pressa não vai adiantar nada, você só vai ficar estressada e não vai te levar para lugar nenhum.
E às vezes pode até te levar, mas não é o melhor lugar, né? Então é calma, respira, né? Confia. Eu acho que esse é o melhor lugar que a gente pode viver, a base da calma, da confiança, da ação consciente, né? Desse lugar onde eu posso contemplar cada passo que eu dou sem precisar já chegar no topo da montanha. O topo da montanha vai ser consequência do processo lindo presente que eu vivi. Acho que é isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que tenha feito sentido. Eu sempre peço para você me contar como é que foi. Pode ser aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @vestindoaalma. É muito importante eu saber como isso chega, se faz sentido, se é uma viagem, se não tem nada a ver, enfim. Por favor, comenta lá pra mim, tá bom? Vou amar trocar essa ideia aí com você também. Se você não está inscrito aqui no Spotify ou no YouTube, se inscreve para receber as notificações, para o algoritmo aí entender que você gostou e continuar te entregando, tá bom? E se você quiser me ter junto aí nessa jornada, acessa meu site, vestindoalma.com.br, para ser meu aluno ou contratar palestras, enfim, lá tem todas as informações para a gente se aproximar, certo? Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Um beijo grande.